gráficos errados ou não efetivos, certo? Então, gráficos errados, né? Qual que é a diferença de gráficos errados ou não efetivos? É claro que quando o gráfico está errado, existe um erro conceitual, existe um erro de conta, né? Um erro mais gritante, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, que foi exposto numa TV americana, né? Dos erros aí, né? Os worries, né? Com relação à Covid, né? Então, pegar a Covid, né? A família pegar a parte da economia, tá? São 3 cores, tudo bem, né? Usou um gráfico de pizza, né? Setores circulares, tudo bem. Mas olha que absurdo, né? Você soma aqui não dá, né? 100%, né? Esse é um absurdo muito grande. Além disso, né? Mesmo que fosse, né? Você percebe que tem uma relação muito 1/3 para cada um, né? Praticamente. Então, se esperaria aí que tivesse cerca de 30%, 33%, 35% talvez para cada categoria. E não soma 100. Esse é um gráfico errado, tá? Então, esse é um gráfico assim, tá errado. Não é nem erro conceitual, é um erro mesmo. Nem pode ser considerado um gráfico isso, né? Então, não é esse tipo de gráfico que eu quero que vocês tragam para a discussão, tá? São gráficos que eles estão, né, com as contas, as estatísticas construídas de uma forma certa, de uma forma geral, mas tem erros conceituais para o público, tá? Do que a gente comentou, da parte de cognição, né? Então, trouxe alguns problemas aqui para vocês, tá? Então, essa estrutura aqui, né? Então, a gente tem um gráfico aqui que ele está percorrendo aqui os bimestres aí, né? Os quadrimestres do ano, tá? Para uma variável específica. Só que assim, né? Ele tem sombra, né? Você não consegue ver direito também aqui com relação à diferença desse ponto para esse, né? Tá em 3D, né? Tem sombra. E isso assim, né? Se você não precisa utilizar, né? Não tem necessidade de um elemento visual, você não pode inserir o elemento visual só por questão de design, tá? Então, se tiver um 3D, tem que ter uma justificativa para ser 3D. Se tiver um sombreamento, que é muito difícil, né? Por exemplo, a minha bolinha aqui, ela tem um sombreamento, ó, certo? Ela tem sombreamento, porque ela é o cursor, é aquela estrutura que a gente comentou de foco, né? Para chamar atenção para pontos específicos, né? Contorno, tá? Aí ela tem uma justificativa, mas note que é sombreado. Só que essas sombras aqui, esse 3D, não tem justificativa nenhuma. Tá? E o que dificulta também você entender aqui, tudo bem, está passando essa mensagem aqui, né? Mas dificulta essa estrutura dificulta um pouco, né? Tem elementos visuais excessivos demais, tá? Por mais que ele estivesse correto, né? Nessa relação. Tá? Então tem que ver também aqui, ele não coloca unidade, né? Se é uma contagem, tá? Se for porcento, por exemplo, aí você já sabe que não soma 100, né? Então é complicado. Outro gráfico com erro conceitual. Tá? Quem gostaria de falar? Isso é bem simples, né? Quais erros conceituais estão vendo aqui? Já trazer como exercício. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem algum erro conceitual aqui ou não? Erro conceitual, peraí. Não tem número, né, professor? Não tem número, certo? O número de estudantes aqui, né? Ele coloca o eixo Y aqui, mas não tem gradação aqui, né? Então, o número de estudantes, no mínimo, deveria ter, sei lá, 10, 20, 30, né? Uma coisa assim, né? E aqui também ficaria um pouco mais complicado, tá? Poderia ter a porcentagem em cima, coisa nesse sentido, né? Mas um erro muito gritante aqui é que não tem a gradação da escala em Y, tá? Um outro erro conceitual que isso é muito comum, né? Muito comum em quase todos os gráficos que as pessoas constroem. Tem um outro erro conceitual, e pelo menos mais um. Qual é? Muito colorido? Muito colorido, né? Porque aqui, qual que é a justificativa de utilizar essas cores aqui? Não tem, né? Então, por exemplo, aqui se está falando do mesmo que é um drink, né? É tudo a mesma cor, certo? Se você quiser chamar atenção, vamos imaginar assim, você poderia ordenar, né? E chamar atenção para sua análise, né? Que os estudantes tomam pouco leite, né? E colocar como último em vermelho, tá? Mas nesse caso aqui, esse elemento de cor aqui ele não faz sentido porque já está separado. Tá? Você não precisa desse elemento de cor. E as pessoas põem só para ficar bonito. Né? Mas não precisa. Né? Então, lembre-se lá
da sugestão de Tufte, né? Passar o máximo de informação em menor tempo, com menor espaço e com pouca tinta, certo? Aqui você já tem um monte de cores aqui que, né, só foi que é essa parte que a gente fala de decoration, né? A parte de decoração que assim, né? Não fica até simpático, mas assim, né? Não é efetivo. Tá? Então, imagine, aí o que a gente está vendo aí, um monte de gente construindo, né? Essa empolgação de ciência de dados, construindo um monte de dashboard por aí, e coisas com Covid, coisas sem Covid, né? E, e aí o pessoal coloca um monte de gráfico, né? Tudo colorido assim. E imagine, né? Se colocar outros gráficos perto desse, já vai deixar uma imagem mais poluída. Tá? Então, cuidado com as cores, a cor tem que ter justificativa para estar utilizando. Tá? Um dos principais erros de gráfico assim é de cor, e eu tenho 2 exemplos de Covid, né, do estado de São Paulo nos últimos slides. Esses são exemplos que eu gosto, né, acho bastante interessante, né, do livro da best-seller aí, né, Storytelling Data, né, foi traduzido para português, tá até aqui, ó, esse aqui, certo? Mas tem outros de esses gráficos aqui, né, que são bem interessantes, tá? E tem alguns erros aí, né? Esse aqui, né, não dá para entender nada, absolutamente, certo? Então, tudo colorido, várias formas, né? O negócio, o competidor, então esse aqui tem que pensar em outra forma de gráfico para ser exibida. Esse aqui acho que é o mais evidente que está errado, né? Isso, por mais que você construiu ele de uma forma certa, né? Então ele está com legenda, ele está com legenda em X e Y, né? X aqui está faltando, mas nessa relação aqui dos tipos, né? A legenda das formas, né? Ele não está trazendo a informação necessária para o público, né? Geralmente aqui você vai olhar e vai ficar confuso, né? Não vai ter jeito. Então teria que pensar, né, em gráfico de linhas ou aquela estrutura de comparação, né, que a gente falou dos pequenos múltiplos, né? Os chunks, né? Também os pedaços de gráficos, né? Então é algo nesse sentido. Esse aqui evidentemente está errado. Os outros, eu quero que vocês me falem, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, primeiro. Por que esse gráfico está errado? E é um gráfico moderno, né? É um gráfico aqui de pesquisa de satisfação. Por que Era ele não melhor é uma efetivo? tabela. Isso Tem foi uma muito ótima número, era melhor uma colocação. tabela. Isso foi uma ótima colocação, certo? Então, realmente tem muito número, certo? Talvez aí, né? Esse porcento ele poderia ser, né? Para deixar um pouco mais leve a imagem, tá? Não está aparecendo porcento toda hora, certo? Você pode tirar isso, né? E colocar ali, né? Estou apontando com o dedo. Deixar essa aqui, ó, porcentagem, né, de satisfação, né? Percent user satisfaction, tá? Então, já deixaria isso um pouco mais leve, tá? Então, esse porcento aqui apareceu muitas vezes, deixa o gráfico um pouco pesado, tá? Com relação a colocar uma tabela para substituir esse gráfico, é um pouco complicado, tá? Porque na hora que a gente tem uma linha lá que está falando que é 8%, 14, 24, 27, 25, né? Você não tem essa dimensão. E note que esse aqui é um gráfico de barras acumulada, né? E várias barras alinhadas, né? Então você tem várias barras alinhadas. Então ele passa, de uma forma geral, um gráfico desse tipo, né? A gente vai construir um gráfico desse no R, né? Durante o semestre, ele sumariza bastante coisa, né? Porque geralmente isso aqui, né, é uma satisfação onde tem, né? Sei lá, sua satisfação com a didática do professor, sua satisfação com a dicção do professor, sua satisfação com o material. Então, vários itens, né, para ser avaliados. E que geralmente, antigamente, o que as pessoas faziam? Né? Então, tinha lá um gráfico de barra, sua satisfação com a didática do professor, e um gráfico de barras ali. Aí na outra página, outro gráfico de barras. Na outra página, outro gráfico de barras. Ia mudando, né? E para você chegasse na terceira página, já esqueceu da primeira. Tá? Então, esse tipo de gráfico ele é interessante. Né? Ele sumariza bastante coisa. Só que ele está um pouco poluído. As cores até aqui, né? Talvez não teria uma justificativa, né? Então, esse aqui é o missing, né? Que não utilizou. Talvez essa faixa aqui poderia ser excluída, certo? Porque aí depende do contexto se é importante, né, para a sua pesquisa que a pessoa não utilizou o serviço, né, se for uma coisa nesse sentido, né? E aqui a satisfação, tá? Então, o que não está totalmente satisfeito, mais ou menos satisfeito, né? Um pouco satisfeito, né? Que seria indiferente aí, muito satisfeito,
e completamente satisfeito. Tá? Então, a ordenação aqui tem que estar correta. Tem esse aqui que talvez poderia ser emitido, mas tem um erro muito grave aqui, né? O gráfico ele tem que ser autoexplicativo, certo? Alguém tem que bater o olho no gráfico e entender a informação que está sendo passada. O erro mais grave desse gráfico é qual? Além de ele ser um pouco... O eixo Y, que ninguém vê o que é. Exato, é só feature, né? Só está escrito feature quando está escrito, né? Então, um exemplo assim horrível, né? Desse tipo de gráfico. Aí é claro que, por exemplo, se ele tem que ser autoexplicativo, né? Junto com uma legenda, por exemplo. Então, você colocaria aqui os itens, né? E item A, B, C, etc. E aqui embaixo o que é cada um, por exemplo, né? No mínimo. Tá? Mas ele está um pouco poluído. Aparentemente está por letra aí, né? Só que botou o feature na frente e aí fica uns 3 pontinhos. Exato, exatamente. Né? Eu só fico curioso aqui porque se fosse o A, por exemplo, né, deveria que é o mesmo número de caractere, né? Deveria ser o mesmo número de caractere. Mas realmente, pode ser, né? O feature A, B, C, etc. Né? E tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, legendas, né? Legendas bem... Às vezes acontece dessas legendas ficarem grandes demais, né? Tipo, como essa daqui que tá na diagonal, e às vezes tem umas que ficam enormes, assim, fica... Exato, Uma alternativa é exatamente essa, né? Mexer nessa parte. Tá? Então, a gente vai explorar o RBase para a criação de gráficos e o ggplot2 especificamente para fazer essas alterações. Tá? Diminuir fonte, né? Abreviar. Então, mas é importante que o gráfico ele seja informativo. Tá? Por mais que, assim, é um gráfico sofisticado, ele está sumarizando bastante informação, está um pouco poluído, né? Eu acho que talvez até a própria satisfação, né? Não sei porque rosa, por exemplo, rosa não traz, né? Que a pessoa está meio satisfeita. Não sei, né? Escura das cores aqui, mas principalmente aqui o eixo Y, muito complicado. Tá? Esse aqui, né? Esse aqui também é fácil. Você não consegue ver direito, né? Essa relação entre uma diferença espacial entre 19% e 25% tão rapidamente. Tá? Então tem uma diferença grande aí, né? São 6%. Tá? Mas visualmente, né? Não parece para a gente, né? Algo tão significativo essa diferença. Então existe aí tem uma dualidade de quem mexe com gráfico, né? Os críticos de gráfico e etc. Né? Muitos pesquisadores sugerem não use gráfico de pizza, certo? Justamente por causa que ele traz essa ideia de que a estrutura radial é um pouco mais difícil, né, de ser entendida pelo cérebro humano do que a estrutura de altura. Tá? Eu acho que aqui a gente tem uma diferença bem sutil, ó, né, um pouco sutil, mas que você consegue perceber. Tá? No gráfico de pizza, essas duas barras aqui, elas iam ser totalmente confundidas. Tá? Porém, né, existem várias sugestões aí mais antigas e que eu uso, que eu gosto muito, né, de utilizar gráfico de pizza para 2 ou 3 categorias no máximo. Tá? Porque para 2 categorias, né, elas são bem equilibradas, você consegue ver um bom equilíbrio no gráfico de pizza. Tá? Para 3 aí tem que pensar, né? Mas para 2 categorias, sim, acho que, né, faz muito sentido, né, ter a estrutura da pizza vai ter um ângulo só, né, para ser analisado. Tá? Mas para várias categorias não faz sentido. Aí vocês com certeza, né, em gráficos vocês vão trazer para a gente, vão ter gráficos de pizza em 3D com fundo, com sombra, né? Essas coisas, né, acontecem muito na prática. Tá? Então, esse é o principal erro desse gráfico, é que não seria o ideal um gráfico de pizza aqui. Né? O ideal seria um gráfico de barras. Tá? Se é ordenado ou não, aí depende do contexto. Né? Talvez nessa estrutura aqui, boring, né? Not grid, ok, né? É um pouco interessado, muito empolgado aí com o que está acontecendo, né? A estrutura da pesquisa, talvez valesse a interpretação. Tá? Esse é um outro tipo de gráfico bastante interessante, né? Mas ele traz para a gente aí a estrutura de cores, né? Então já tem aí uma linha, né? Para cada... Aqui a cor faz sentido, tá? Nessa relação, mas talvez, né? Tem o eixo X, o eixo Y, né? Mas você tem aqui 2 padrões importantes. Né? Então, só mostrar as linhas, né, subindo e descendo fica um pouco complicado. Algo que você poderia destacar, né? Talvez com um pontilhado, né? Colocar todo mundo com um pontilhado
e esse padrão destacar no gráfico ficar mais evidente, né? Então, você tem aqui um aumento, né, dessa estrutura de investimento aqui, né? Ou que não tem investimento, na verdade, né? Um aumento da folga de investimento em artes e na saúde. Tá? Então, de uma forma geral, uma tendência positiva. Tá? E nos outros, uma tendência, né, ou horizontal ou negativa, tá? De uma forma geral. Tá? Você poderia apontar isso, né, no gráfico, lembre-se, né, passar o máximo de informação possível de uma maneira mais rápida, que é a temática desses 3 gráficos. Então, começando por esse, né, você poderia ressaltar nessa estrutura. Tá? Esse aqui é um gráfico de barras acumuladas, parecido com esse, só que são só 2 barras. Né? O segmento de mercado, né? E você tem aí, né, as populações dos Estados Unidos e os nossos clientes, como que é a população e como que é os clientes. Tá? Eles têm até uma ordenação bonitinha aqui, está usando cores, né? Está na mesma sequência, então, né? O segmento 1, né? A empresa tem 9% e a população dos Estados Unidos é 16%, né? Então tá sequencial aqui. Só que é um gráfico um pouco difícil de entender, que vai ser um dos primeiros gráficos que a gente vai fazer no R. Depois os básicos, né? Depois o plot, fuçar um pouquinho no plot, etc. Da função plot, que ela consegue fazer bastante coisa com a função plot, né? Depois a função plot a gente vai explorar esse tipo de gráfico, que é uma alternativa a esse gráfico, né? Que é o gráfico de barras inclinadas, certo? Então você vai ter uma barra aqui, uma outra barra aqui, né? Como se fosse essa estrutura, mais que, né? Essa estrutura, então, quais são os insights desse gráfico? Você tem aqui, né? Então, você tem uma quantidade menor com relação ao segmento 1, uma quantidade maior para o segmento 2, né? Uma quantidade maior para o 3, maior para o 4, maior para o 5, menor para o 6 e menor para o 7. Tá? Comparando aí da população dos Estados Unidos e os clientes. Então, uma possibilidade, né, você ter essa barra aqui, que seria uma barra saindo, né? É que depois, quando eu mostrar o gráfico, vai ficar mais interessante. Né? Note que é um pouco difícil, você tem que ler 1 a 1 para saber quem está subindo e descendo. Tá? O ideal que, por exemplo, né, nesse caso, você teria uma barra aqui saindo 16% e indo para o 9%, negativa aqui. Certo? E esse aqui saindo do 7 indo para o 10, subindo. Tá? Esse aqui saindo lá do 32 e indo para o 20, descendo. Tá? Então ia ficar um monte de barrinha subindo e inclinada, né? Subindo e descendo. Né? E você rapidamente conseguiria ver qual tipo de informação, né? A diferença da estrutura dos Estados Unidos aqui para o seu segmento. Né? Onde que está maior, onde está menor, rapidamente. Tá? Aqui já fica um pouco confuso, né? Esse monte de cor e essas estruturas mais empilhadas. Tá? Então, existem outras estruturas de como exibir esse gráfico de uma forma melhor. Esse aqui, que parece estar todo ok, né? Então, os tickets aí, né? Recebidos e os tickets processados, né? Uma estrutura de compra, né? O ticket de trend, né? A tendência do ticket, né? Pode ser, ticket pode ser de qualquer coisa, né? Pode ser até de cinema, sei lá, do que for, né? Mas vamos lá. Qual a sugestão de vocês? Esse é um pouco mais difícil. Qual é a sugestão de vocês? Porque esse gráfico não é efetivo. Tá? O único gráfico errado que eu mostrei até agora foi o primeiro, tá? Que a soma estava toda errada, né? A área estava errada. O resto é não efetivo, que é a temática que vocês têm que trazer para o dia 10. Está acabando, tá, pessoal? Por que esse gráfico está errado? Ou melhor, por que ele não é efetivo? Ele é meio apertado primeiro, tudo muito juntinho, então ele está quase colado um no outro ali. E aí, às vezes, você não consegue identificar assim, qual é o mês que está lá pelo meio. Isso, tem uma estrutura de cor e números, né? As linhas, né? Talvez poderia, esse eixo Y, como já tem os números aqui, né? O eixo Y ser suprimido, né? Talvez até essas linhas atrás ser suprimidas, né? Quando você está colocando os números aqui. Porém, né? Professor, Sim. eu acho que colocar os números também em cima das barras vai ficar mais difícil a gente perceber quando que está subindo, quando que está descendo assim de uma barra para outra, porque meio que atrapalha a percepção de altura, talvez, ou não? Atrapalha um pouco, tá? Atrapalha um pouco, mas aí ele torna o gráfico mais poluído, tá? Mas tem
tem um elemento crucial nesse gráfico aí, que talvez fosse a forma de exibição dele não fosse, a melhor forma não fosse essa. Alguém percebe alguma coisa ou não? A forma de exibição. Inverter, botar, no caso, os meses na vertical e para poder puxar as bases para, sabe, botar as bases na horizontal? Porque daí ficaria mais fácil ler os números na frente, talvez. Poderia inverter, né? Poderia inverter. Mas esse gráfico aqui acho que é o melhor exemplo de todos eles, porque é essa estrutura de como passar a informação de uma forma efetiva. Tá? Se ele fosse polar, seria melhor? Polar? Gráfico polar, é isso? Isso. Então, aí essa estrutura de gráfico polar é um eixo para cada mês, né? Ele formaria quase uma estrela, né? É um dos tipos de gráfico polar. Tem vários outros tipos, né? Talvez seria um pouco melhor, tá? Mas tem uma estrutura um pouco mais direta aqui para esse tipo de gráfico, né? Que é bastante sutil. Então, por isso que é importante, né? Essa estrutura de pensar qual tipo de gráfico vai ser construído para o problema para passar a informação de uma forma efetiva, tá? Então, note que necessariamente a gente tem aqui, né? Duas categorias, né? O ticket, né? Então, vamos imaginar assim, né? Sei lá, vamos pensar que é uma estrutura de cinema, tá? Que tem ou a nota fiscal, vamos considerar que é a nota fiscal, né? Que o ticket lá do supermercado, né? A nota fiscal, né? Que a pessoa recebe e ela tem que processar isso, tá? O quanto que recebe, o quanto que é processado, tá? Ela, sei lá, né? Ela tem que arquivar aquilo ali, né? Dar uma baixa naquele ticket, alguma coisa assim, lá no supermercado, não sei, né? E você tem também, tem a contagem aqui, e você tem uma estrutura temporal, janeiro, fevereiro, março, taranã, taranã, certo? E foi colocado em gráfico de barras. Se essa estrutura aqui fosse em linhas, sendo uma linha vermelha e uma linha azul, ficaria mais interessante. E olha o padrão que isso ia gerar, né? Essas barras aqui, ó, basicamente quase tudo que foi recebido foi processado, ó. A partir desse momento começou a ter um delay, certo? Então, o que foi recebido, o que foi processado. Então, foi processado menos, né? Então, o supermercado está recebendo aqui, né? 177 tickets e processou, deu baixa, né? Uma coisa assim, só 140. Então, ia ser duas linhas aqui, ó. Uma linha, né? As duas linhas juntas, e a partir desse momento aqui, elas iam começar a separar. Certo? Que é muito mais efetivo, né? E você consegue tentar, né, identificar o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu em maio desse ano. Né? Por exemplo, em junho podia ter um atendente a menos. Tá? Alguém foi mandado embora, né? Sei lá, aumentou o número né? Teve a pandemia, sei lá, né? Coisa nesse sentido, tá? Alguma estrutura que pode ter relacionado com essa mudança de comportamento do gráfico de linhas, certo? Mas aqui necessariamente foi um gráfico feito nessa estrutura. Então, esse trabalho que eu vou passar para vocês, né? É nesse sentido, trazer gráficos não efetivos, tá? E como assim, né? A ferramenta gráfica hoje, né? Então, no próprio Excel que eu estava elogiando, né? Recentemente, praticamente todos esses gráficos que foram feitos no Excel, não tenho certeza se esse que foi, mas o restante sim, pelo design, né? Hoje qualquer um faz, né? Pode criar um gráfico ali, né? Da forma que achar que é conveniente, tá? Então, se a pessoa tiver o mínimo de conhecimento em Microsoft Office, né? Ela cria um gráfico ali em segundos, tá? Então, ou o Power BI agora, né? Porque a evolução aí das funcionalidades interessantes do Excel, né? Como a tabela dinâmica, né? Que eu tinha comentado antes, né? Você consegue fazer cruzamentos dinâmicos no Power BI bem rapidamente também. Mas note, né? Então tem que pensar no tipo de gráfico que tem que ser feito, tá? Por mais que é muito difícil a gente olhar para esse gráfico aqui e ver os problemas dele, além da falta de espaço, né? Um gráfico de linhas aqui ia ser muito mais efetivo, tá? Então, só para terminar rapidamente, aqui a gente tem mais dois gráficos, tá? Esse é algo bem sutil, porque é o tempo de venda, tempo de compra, né? Pela hora do dia, né? Atividade de consumo pela hora do dia, né? E em dólares, né? Vem thousand, né? Milhões de dólares, né? 100 mil dólares, com relação ao horário do dia, tá? Então você tem dois gráficos, esse aqui e esse aqui,
certo? Não tem erro conceitual nenhum esses gráficos, tá? Estão ok, né? Tem legenda, está usando uma cor só, né? Alguém poderia colocar aí uma barra por cada um. É claro que esses horários aqui estão um pouquinho, né? Um pouco complicado, mas não é nada muito grave. Mas tem um erro de dado, certo? Porque imagine, né? Compra das pessoas pelo horário do dia. Então, olha o que esse gráfico está dizendo, né? As pessoas estão comprando às 8 horas da noite com a mesma frequência que compra às 4 da manhã. Certo? Tem que olhar com, né, um dado estranho, né? E realmente, né? Aí tem essa reportagem aqui que mostra que esse dado aqui foi construído, né? Com relação ao horário do servidor nos Estados Unidos, né? Não com o horário que o cliente comprou em si, né? Foi o horário que foi registrado a compra dele, tá? Então, sei lá, né? A pessoa comprou no Brasil às 3 da tarde, lá nos Estados Unidos foi registrado acho que é mais 3, né, lá, né? Às 6 da tarde. Mais 3, mais 5, dependendo da região, né? Então tem o fuso horário, tá? E aqui é com o horário de compra do cliente mesmo, tá? Na hora que no país dele. Né? Então o dado foi tratado, então tem que tomar cuidado, né? Que não tem erro conceitual nenhum, mas tem um erro, né, conceitual do dado coletado, tá? E que é o mesmo gráfico, mesma estrutura, igual, tá? Então esse aqui faz mais sentido, né? Olha que as pessoas realmente, né? Pouca gente aí, tá? Claro que na pandemia isso deve ter se invertido, né? Que a gente fica bastante ansioso, né? Acaba dormindo tarde. Um outro tipo de gráfico, só tem mais dois aí já termina, tá? Esse e um bem parecido. Ele tem um erro muito leve, mas é um gráfico bastante atual, né? Do panorama da Covid no estado de São Paulo, que o estado de São Paulo foi dividido em 17 regiões, tá? Que a região 1 foi redividida, né? Em outras áreas, mas tem 17 regiões dos municípios do estado de São Paulo e tem essas faixas aqui, né? Então, a fase 1, que é a pior, né? É o vermelho, né? Que não tem maior restrição. Fase 2, que é a restrição um pouco menor, né? E a fase 5 é quase sem nenhuma restrição, que o Estado nunca chegou. Chegou em outubro, né? A gente estava analisando esse dado, em outubro chegou na fase 4. Tá? Que, né? Olha como que é, né? Então, tem que tomar cuidado com essas políticas, né? Porque outubro, logo depois de outubro, a curva voltou, né? Onde teve, para esse caso específico, a fase 4, onde estava quase tudo liberado, né? Em outubro. Mas sem criticar, né, as políticas em si, vamos criticar o gráfico em si, né? Então, você consegue acessar esses dados, essa estrutura nesse site. Problemas nesse gráfico. Eu não entendi para que serve, tipo, o que a seta está querendo dizer. Exatamente isso. Né? É a Então, tendência de alta e de baixa que está com a mesma cor? então aí vocês foram precisos. Né? Então, o principal problema é na seta. Certo? Então, note que a seta não tem legenda. Né? Faltou uma legenda aqui para a seta. Tá? E, principalmente, utilizou a seta, a cor da seta com a mesma cor da fase aqui, né? A fase 2, não faz sentido, né? Usou laranja, podia ter usado outra cor. Aqui, essa aqui, né? Essa laranja, essa branca aqui, né? Faz sentido, tá? Talvez que, né? Tá com a fonte, etc. Né? Podia simplesmente usar branca mesmo, tá? Porque já tem uma estrutura que está aumentando, está subindo, né? Então, é algo que a gente está discutindo ainda, né? Para ser bem sincero, porque a gente não entendeu ainda o que é essa, esse direcionamento dessa seta. Tá? A nossa suspeita, que é uma suspeita forte, é porque esse aqui foi o primeiro balanço de quando surgiu a política pública, né? Essa política pública do Plano de São Paulo. Tá? Então, assim, começou com algumas fases e depois teve o primeiro balanço. Tá? O balanço, então, assim, começou o primeiro balanço que você vai avaliar o que está acontecendo. Né? Então, já tinha passado um tempo. Ou seja, né? O que a gente interpretou? Que aqui, por exemplo, subiu. Né? Ele foi para o vermelho, né? Então ele subiu com relação ao anterior, né? Quando começou, né? O Plano São Paulo. Então ele estava laranja antes, né? Aqui ele desceu, então ele estava laranja e foi para amarelo. Isso que a gente interpretou, mas a gente não achou ainda os dados, né? De quando começou o Plano São Paulo. Então note, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa com esses dados e olha a dificuldade que traz para a gente, né? A falta de uma legenda, né? Do que significa especificamente, né? A cor com certeza foi escolhido né, sem critério nenhum, né? Esse laranja aqui, mas nesses porque só tem laranja, né?
E até mesmo esse daqui também está laranja. Tá? Mas essas setas aqui, né? Então, aumento ou diminuição com relação a alguma coisa. Tá? Ou se estava aumentando os casos, teve um aumento repentino, uma coisa nesse sentido, uma diminuição. Né? Mas note como dificulta isso para a gente. Né? Não tem legenda, certo? E note, né? Não é só o. Aqui é um gráfico, né? Está feito, tá ok, né? Está, com certeza, uma equipe muito bem, com uma formação muito bem instruída lá, né? Trabalhando com isso, né? Então, não estou desmerecendo os profissionais de lá, né? Com certeza, uma equipe com uma alta qualidade está mexendo com isso, né? No estado de São Paulo, que foi o primeiro atingido, etc. Né? Com certeza são bons profissionais, mas note que passou despercebido, né? E agora a gente quer continuar com pesquisas, né? Usando esse dado, e tem essa foto de legenda aqui que, né, trava o que a gente está pesquisando. Né? Então, a gente tem que estar pesquisando para ver o que significa isso. Tá? A hipótese, né, que temos é nesse sentido. Tá? Porque isso aqui foi divulgado alguns dias depois que o plano começou. Tá? Esse aqui está do primeiro balanço, né, que está nesse site aqui. Tá? Olha que a foto e legenda não faz. E, por último, do mesmo grupo, do Plano de São Paulo, esse é bem simples, tá? O erro conceitual aí, mas é um erro visual só. Esse só para finalizar, né? Mas para persistir, né? Para tomar cuidado, né? Com essas análises que estão sendo feitas de uma forma geral, né? Por todos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, né? Com relação a isso. Tem só um errinho aí. Qual é? O negócio da porcentagem da população, porque, tipo, é difícil a porcentagem da população. Precisaria No somar caso, aqui quando ele como faz a porcentagem da população, está dizendo porcentagem da população no estado de São Paulo ou na no região? estado de São Paulo. No Ah, estado de São tá. Paulo. Isso. Então, aqui Certo, é certo. toda essa estrutura, né? Então, aqui tem que somar Uhum, 100, né? Tem que verificar aí, acredito que some, né? Que dá 12, vai somar uhum. 100, né? Ah, Mas é do estado, a população, né? Faltou, talvez, né? População de São Paulo, né? Coisa nesse sentido, em cada fase, né? Que tem as regiões, né? As 17 regiões. Aqui a Grande São Paulo está tudo junto mesmo. Que foi um problema de metodologia também, né? Então, em alguns momentos, eles consideraram a Grande São Paulo separada e aqui agora com conjunta, tá? Então, é um problema de metodologia. Mas, graficamente, só tem um probleminha aí, qual é? A cor da fase 3? Exatamente, né? A legenda, a cor da fase 3, que olha só, né? Colocaram se é uma legenda relativa, né? A população que está nessa fase não tem que colocar laranja aqui, né? É amarelo, certo? Que é a fase 3 amarela, né? Tem uma padronização, esse é o erro mais básico desses gráficos, mas é importante né, manter esse padrão, tá? Não faz sentido ali ter 2 tons de laranja e um vermelho, certo? E que note que é um documento oficial do Estado de São Paulo, né? Tá divulgado, etc. Então tem que tomar cuidado. Né? Então, daqui a alguns anos, né, que você estiver trabalhando com isso, você não gostaria que o seu nome estivesse vinculado com uma análise dessa, né? Ou dessa aqui, né, que não tem a legenda, certo? Ou das outras que a gente viu.